Fala galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Renan. Eu vivo aqui na Argentina, e especificamente em Buenos Aires, já tenho quase 3 anos. Gente, no vídeo de hoje eu vim na verdade esclarecer um assunto para vocês que eu comecei aqui no canal e ele ficou meio que interminado, que é sobre a validação de diplomas aqui na Argentina. Se você quer saber como é que está o status do meu diploma aqui na Argentina, se eu já consegui atualizar, se eu ainda não consegui, como é que está esse processo, fica aqui no vídeo. Bom, gente, o que acontece? Eu comecei a falar sobre validação de diploma do técnico de enfermagem aqui na Argentina a partir do momento que eu fui numa escola, na verdade era uma faculdade de enfermagem, uma faculdade que fica como se fosse aqui na Grande Buenos Aires, que era perto de onde eu morava naquele período. E eu cheguei aí nessa faculdade, eu conversei com a reitora da faculdade, a coordenadora também do curso de enfermagem de lá, expliquei a minha situação, expliquei que eu tinha feito um técnico no Brasil e falei que eu queria prosseguir com os estudos de enfermagem. Aqui, eu acho que eu até comentei no outro vídeo, aqui na Argentina normalmente eles conseguem aproveitar o que você já estudou, né, em outros lugares, ou dependendo, por exemplo, eles não têm essa diferença, na verdade, que a gente tem entre o técnico e o enfermeiro, né? Se eu fizer o enfermeiro profissional aqui, que é o técnico, como se fosse o técnico deles, depois, se eu quiser fazer a licenciatura em enfermagem, eu consigo aproveitar o que eu já estudei antes e só fazer o complemento para ter o título do superior. Deu mais ou menos para entender? Ou seja, que eles aproveitam o que você estudou. Não é igual no Brasil, que se você tiver feito técnico e quiser fazer o superior em enfermagem, eu tenho que começar do zero a faculdade. Aqui não é assim. Então vamos lá, eu fui lá, conversei com a reitora dessa faculdade, expliquei a minha situação, expliquei que eu tinha feito mais ou menos equivalente ao técnico deles aqui, que é o enfermeiro profissional, na verdade não tem o mesmo nome, mas é como se fosse a mesma coisa. E eu queria ver a possibilidade de ou validar o meu diploma como enfermeiro profissional, ou de dar seguimento nos estudos para mim ter o título de licenciado em enfermagem, que é o nosso superior. Ela pediu vários dados sobre o que eu estudei, tipo, grade curricular, tipo, as horas de que matérias que eu estudei, os conteúdos que eu vi nessa matéria, tipo, ela pediu um monte de coisa, tipo, foram super amáveis comigo e, tipo, disse que era super possível fazer essa validação nessa faculdade e tal, e me pediu uma documentação para me entregar, para dar entrada nesse processo e eles iriam analisar, para ver se ou eles me davam o título de enfermeiro profissional, ou se eles pediriam para mim estudar mais algumas matérias para ter o título de licenciado, eu teria que estudar mais ou menos 1 ano e pouco a mais, ou quase 2 anos. Eles iriam decidir. Ponto. O que aconteceu? Um tempo depois, eu estava tentando juntar a documentação, que metade dela ainda estava no Brasil, eu precisava fazer alguns processos de legalização. Ela me ligou e disse que eles não iriam conseguir dar mais sequência no processo de revalidação do meu diploma nessa faculdade. Segundo ela me explicou que a faculdade era nova ainda, ditando esse curso, ou seja, tinha pouco tempo que eles estavam autorizados a dar o curso de enfermagem, e que eu deveria procurar uma faculdade que já tivesse mais tempo dando esse curso, porque eles não iriam conseguir dar processo não ia conseguir dar seguimento nesse meu processo. Eu achei um pouco estranho, assim, quando ela falou comigo pelo telefone. Eu fiquei mais com a impressão de que eles não estavam querendo ter muito trabalho, até porque quando eu fui lá, eu vi que eu fui o primeiro estrangeiro que eles tiveram contato para fazer esse tipo de processo com o diploma, e eu vi que ela estava um pouco perdida, sabe? Eu senti que ela não sabia muito o que fazer numa situação daquela, porque realmente o lugar é muito pequeno, brasileiro não vai para lá, não tem muito estrangeiro que vai para lá para fazer esse tipo de processo, então eu senti que ela estava um pouco perdida. Enfim, deixei esse processo de lado com essa faculdade. Depois, pesquisando, eu conheci uma associação que fica aqui na cidade de Rosário, que é como se fosse um outro estado aqui em Buenos Aires, e eles fazem a validação do diploma brasileiro de técnico de enfermagem. Só o técnico, não o auxiliar. O que acontece? Nessa associação eles me informaram, eu conversei com uma pessoa que trabalha lá através do WhatsApp, e ela me informou que o meu curso deveria ter uma quantidade mínima de horas estudadas, certo? Se eu não me engano era 2.000 e alguma coisa, eu não me lembro agora de cabeça, porque já tem um tempo que eu conversei com ela. Tinha que ter mais de 2.000 horas no meu curso de enfermagem no Brasil para que eu pudesse validar aqui. Ela disse que eu teria que dar entrada no processo de validação com essa instituição. Eu tenho que ter a documentação legalizada no Brasil, que é o apostilamento de AIA hoje em dia. Você tem que ir no cartório e fazer o apostilamento e reconhecer a firma de todo mundo que assinou os seus documentos, e aí ter esse documento legalizado para dar entrada aqui. Uma vez legalizado, ela disse que eu teria que render, acho que são 2 provas, e eu rendendo as 2 provas e aprovando, eles me dão o registro aqui, que é como se fosse o nosso Corém no Brasil. Basicamente seria esse o processo.
Eu conversei com ela no ano passado, um pouco antes das eleições aqui na Argentina, e ela me disse que devido às eleições e iria haver a troca de governo, eles não iriam conseguir me garantir como seria o processo depois que trocasse o governo. Então ela falou assim, Renan, eu sugiro que você espere a troca de governo e em 2020, no começo de 2020, a gente volta a conversar quando sair a documentação oficial que você vai precisar para fazer essa legalização. Então foi isso que eu fiz, eu esperei até 2020, trocou o governo, entrou outro governo aqui na Argentina e eu fui conversar com ela novamente para saber o que eu deveria fazer, né, quais seriam os passos. E aí chegou essa bendita pandemia que todo mundo já sabe, então esse processo no momento ele tá parado, tipo, eu não tenho nenhuma novidade quanto a isso. As pessoas que me perguntam se eu já validei, não, gente, eu ainda não consegui validar, infelizmente, eu queria muito já ter validado aqui, mas eu ainda não consegui devido a todos esses problemas que eu tive. Então, assim, agora a gente vai ter que esperar essa pandemia passar para ver o que vai acontecer. Eu cheguei a ver aqui no Facebook, eu vi uma menina comentando que tinha um amigo que trabalhava numa escola aqui em Buenos Aires, uma escola de enfermagem também, e que eles faziam a validação, esse processo de validação. Eu cheguei a entrar em contato com a escola, conversei com eles, expliquei a minha situação, e isso por Facebook mesmo, já que a escola estava fechada. Aí o administrador dessa página lá do Facebook me respondeu que eu teria que ir diretamente na escola e conversar diretamente lá para eles entenderem a minha situação e ver se eles vão fazer ou não essa validação de diploma. Então, tipo, só depois que realmente passar essa pandemia que eu vou conseguir ter alguma resposta mais concreta nesse sentido para vocês. Antes disso, infelizmente, eu não vou conseguir. E assim que eu tiver alguma atualização, eu trago aqui para vocês novamente, tudo bem? Gente, eu fiz esse vídeo só para dar uma esclarecida mesmo, porque é uma coisa que interessa muita gente. Eu sei que tem muita gente que fez enfermagem no Brasil, até mesmo superior, o processo é muito parecido. E tem essa intenção de vir para cá e continuar atuando na área que gosta, que é a área da saúde. Então por isso que eu decidi dar uma resposta assim, um pouco mais concreta para vocês nesse vídeo, para que vocês não fiquem tão perdidos assim, porque eu vejo que muita gente fica perdido porque eu fiz um vídeo falando do começo do processo, depois eu meio que parei, depois, sabe, assim, ficou uma bagunça. Então só pra gente deixar isso aqui acertado, tudo bem? Gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem deixar aqui nos comentários, que eu vou responder assim à medida do possível. Não deixa de me seguir lá no Instagram, @argentinadeverdade. Se você tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo também, você pode me mandar lá no Instagram, tudo bem? Obrigado por estar acompanhando o vídeo até aqui e um grande beijo.